Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje, iremos tratar de um assunto muito importante, tá certo? Nós iremos tratar sobre a composição dos alimentos e a sua função. Como nós sabemos, os alimentos eles são fundamentais para a nossa vida, porque eles vão fornecer os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Eles vão fornecer energia, a energia necessária para a gente desempenhar as mais variadas funções que nós desempenhamos ao longo do nosso dia, como estudar, como brincar, né? E todas as demais atividades, né? E nós iremos também identificar a composição nutricional dos principais alimentos que compõem a culinária local. Então vamos lá iniciar nossa aula de ciências. Primeiramente, a gente deve entender quais seriam os conceitos em nutrição do que viria a ser os alimentos, né? Os alimentos, eles são produtos que podem ter uma origem animal, uma origem vegetal ou uma origem mineral e que vão nos fornecer, né, vão fornecer ao nosso corpo, ao nosso organismo, a energia que nós necessitamos para atender às nossas necessidades, né? Ou seja, até quando nós estamos dormindo, nós estamos gastando energia, tá certo? Ou seja, o nosso corpo ele continua funcionando. Então nós precisamos da energia que os alimentos eles nos fornecem. E esses alimentos eles vão possuir algumas características. Eles vão ter cor, eles vão ter sabor, né? Alguns alimentos vão ser saborosos ao nosso paladar, outros nem tanto. Eles vão ter um aroma, né? Como outras características. E também alguns deles vão estimular ou não o nosso apetite, não é isso? Muitas vezes quando nós sentimos o cheiro de um alimento, isso aí já acaba estimulando o nosso apetite, né? Quando aquele cheiro ele é bom, ele é agradável ao nosso paladar. E aí eu trouxe alguns exemplos de alimentos, né, para vocês aqui, alguns de origem vegetal, outros de origem animal. Como nós podemos observar, as frutas, o pãozinho, né, que a gente diariamente faz parte, né, do nosso cardápio, da nossa alimentação, a carne, né, que também faz parte do nosso cardápio, que é um alimento aí de origem animal, tá certo? Porque provém de um animal, por isso que é um alimento de origem animal. E todos esses alimentos aí vão compor aquilo que nós chamamos da nossa dieta, tá certo? E aí nós vamos observar, gente, que esses alimentos eles vão ser classificados de duas maneiras diferentes, tá certo? Duas maneiras bem tranquilas, bem simples da gente entender. A primeira delas é de acordo com a origem, como eu já tinha dito para vocês. De acordo com a origem que o alimento tem, de onde ele se originou, a gente vai dizer se aquele alimento ele é de origem animal, vegetal ou mineral. De animal, nós temos como exemplo as carnes, né, de boi, o peixe, aves, ovo. O leite é um alimento também que tem origem animal, tá certo? O mel de abelha, são todos alimentos que têm origem animal. E os alimentos de origem vegetal são, obviamente, os vegetais, as leguminosas, os legumes, os cereais, as frutas, tá certo? Algumas raízes que nós nos alimentamos, como por exemplo, a macaxeira, que é uma raiz e que também faz parte da nossa alimentação, sendo, portanto, de origem vegetal. E aqueles que são de origem mineral por exemplo, a água que a gente ingere, que é tão importante para a nossa vida, é sim um alimento de origem mineral, assim como também o sal, né, que vai estar dando ali sabor às comidas, né, que nós ingerimos, também tem origem mineral, tá certo? E a outra classificação é de acordo com a função que aquele alimento vai ter no meu organismo, tá certo? De acordo com a função que aquele determinado alimento tem, eu posso classificá-lo como um alimento energético. E qual seria, professor, aquele alimento energético? Aquele que vai me fornecer energia. De maneira geral,
eu já antecipo para vocês que um alimento energético, a maior parte dos alimentos eles são energéticos, eles vão nos fornecer energia. Porém, tem uns alimentos que fornecem mais do que outros. Outros fornecem menos energia porque eles vão possuir uma outra função maior, como, por exemplo, a função construtora. E o que viria a ser, professor, construtora? Como a própria palavra já sugere, construir significa juntar, significa edificar. São os alimentos que vão ter como principal função a construção dos nossos tecidos, como, por exemplo, né, a nossa musculatura, né? Quando a gente vai fazer um exercício físico, quando a gente vai para a academia, malhar na academia, para ficar forte, né? São os nossos músculos que estão sendo desenvolvidos. Então, existem determinados tipos de alimentos que vão nos fornecer energia, mas eles vão ter como principal função aumentar ali a nossa carga de musculatura, os nossos músculos. Portanto, a gente chama esses alimentos de alimentos construtores, tá certo? E, por fim, como terceira classificação, de acordo com essa função, nós temos os alimentos, né, reguladores. São aqueles alimentos que vão estar regulando, né, o nosso organismo. Então, eu posso até dar um exemplo para vocês. Imagine que a gente ficou resfriado. Quando a gente fica resfriado, a gente geralmente faz o quê? Vai ingerir alguns alimentos que possuem vitamina, como, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C, ela vai estar combatendo ali a gripe, ela vai estar combatendo o resfriado, né? E essa vitamina, ela existe em algumas, por exemplo, algumas frutas, como a acerola, né? Como a laranja, que são as chamadas frutas cítricas. Essas frutas, elas nos fornecem essa vitamina, que a gente chama de vitamina C, que vão estar regulando aí as funções do nosso organismo. Então, percebendo como é bastante tranquila aí essa classificação dos alimentos, né? De acordo com a origem ou de acordo com a sua função. E como eu falei para vocês, né? Agora a gente vai dar exemplos, né? Desses alimentos segundo a sua origem. Nós temos os alimentos de origem animal, como vocês podem ver aí no exemplo, o peixe, a carne bovina, os ovos, o leite, né? Tem muita gente que não tem essa percepção de que o leite é sim um alimento de origem animal, tá certo? Porque ele vai vir lá da vaca, vai vir da cabra, tá certo? O queijo também, que é produzido a partir do leite, também vai ser um alimento de origem animal, tá certo? E aí, como exemplos de origem vegetal, nós vamos ter as hortaliças, né? Nós vamos ter as frutas, as verduras, que são todos alimentos de origem vegetal, né, que advém das plantas. E nós temos os alimentos de origem mineral, tá certo? E aí nós vamos ter como exemplo a nossa água, né? A água que é vital para a nossa vida. A gente tem que, em média, por dia, ingerir cerca de 2 litros de água, tá certo? No mínimo 2 litros de água, porque o nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa de muita água. E o sal também, né, que é mais um exemplo aí de um alimento de origem mineral, tá certo? Portanto, aí, esses são os exemplos que a gente trouxe para vocês de alimentos segundo a origem. E segundo a função predominante, como eu tinha mostrado para vocês, nós vamos ter os construtores, que são aqueles alimentos que vão ter como principal função a construção dos nossos tecidos, e aí eu trouxe para vocês o exemplo, né, do bracinho aí da musculatura, né, que vai estar atuando, né, na construção, por exemplo, dos nossos músculos, como, por exemplo, aí as carnes de forma geral, as carnes que são fontes de proteína, vão estar, né, atuando aí na construção dos nossos tecidos. Nós temos os alimentos energéticos, e aí eu trouxe o exemplo para vocês ali, ó, do rapaz fazendo exercício físico, da moça andando de bicicleta. Ali eles estão gastando o quê? Estão gastando energia, né? E para gastar energia, a gente precisa de ter energia. E tem alguns alimentos que vão nos fornecer essa energia. Como, por exemplo, ali, os alimentos que são ricos em carboidratos, tá certo? Como o pãozinho, que são alimentos que são ricos, né, nesse componente que nós chamamos de carboidrato. E, por fim, né, os alimentos reguladores,
que ali vão estar incluídos ali as frutas. Lembra que eu falei para vocês que a acerola, a laranja possuem vitamina C, que vão estar, né, nos ajudando a combater o resfriado. E eu até coloquei ali uma imagem, né, de uma moça ali, de uma mulher que está doentinha, está lá na cama doente, resfriada, e ali aquela vitamina C que existe, né, em determinadas frutas, pode estar ajudando a regular o organismo dela, né, tendo essa função de regulação. E aí, né, como eu falei para vocês, os alimentos energéticos, eles vão nos fornecer energia para a gente andar, para a gente pensar, para a gente estudar, e até mesmo quando a gente está dormindo, a gente não vai parar de respirar, o nosso coração ele continua batendo, os nossos batimentos cardíacos, o nosso sangue ele continua circulando pelo nosso corpo. Então, mesmo quando a gente está dormindo, a gente está gastando energia. Então, esses alimentos energéticos eles são fundamentais, tá certo? E aí o açúcar, o mel, o pão, o biscoito, bolo, doces, de forma geral, são alimentos aí que têm muita energia, tá certo? Porque possuem açúcar e açúcar nos fornece energia. Os alimentos construtores, né, que vão auxiliar nesse crescimento e no restabelecimento dos nossos tecidos, tá certo? Nos tecidos do nosso corpo. E aí eu trago como exemplo para vocês a carne de boi, né, de frango, de porco, o peixe, tá certo? São todos alimentos que vão estar atuando aí na construção desses nossos tecidos. E os alimentos reguladores, que como eu falei para vocês, vão regular as funções do nosso organismo, e se incluem aí as frutas, como a banana, o limão, a laranja, a maçã, tá certo? Vão atuar, né, nessa regulação. E depois de entender essas funções, a gente vai ver que é fundamental a gente ter uma alimentação balanceada. Na nossa alimentação diária, a gente tem que ter todos os exemplos de alimentos que eu citei para vocês. A gente tem que ter alimentos que vão estar atuando, nos fornecendo energia. A gente tem que ter alimentos no nosso prato que vão estar atuando como construtores. E a gente tem que ter alimentos no nosso prato, lá no nosso almoço, no nosso café da manhã, na nossa janta, que vão estar nos fornecendo regulação das nossas, né, das nossas funções. Portanto, a gente tem que ter fruta, a gente tem que se alimentar com proteína, com carne, a gente tem que ingerir carboidrato, tá certo? A gente tem que ter essa alimentação balanceada, né, para se alimentar de forma saudável, de forma equilibrada. E aí também, né, para finalizar nossa aula, eu trouxe aí para vocês a importância que a água tem para a nossa vida, né? E que em alguns alimentos existe uma determinada quantidade de água, um percentual de água, tá certo? Por exemplo, na melancia, né, na fruta, na melancia, é uma das frutas que possui um maior teor de água. Cerca de 93% da melancia é composta por água, tá certo? A laranja também é uma fruta que tem uma grande quantidade de água, e a gente vê ali como um alimento que possui uma baixa quantidade de água, como sendo ali a manteiga, né? Que possui uma baixa quantidade de água. Portanto, a gente deve ficar bastante atento aí, né, à questão da água, que é fundamental para as funções do nosso organismo, tá certo? Portanto, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa nossa aula. Caso tenha alguma dúvida, pergunta ao teu professor, à tua professora, que eles terão a maior satisfação em sanar a tua dúvida, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula de Ciência da Natureza. Tchau, tchau.